boa tarde. Eu agradeço mais uma vez ao pessoal da MindLab o convite para estar aqui conversando com vocês. E eu mudei um pouquinho o nome da minha fala, porque para mim fez um pouco mais de sentido falar de liderança educacional na sociedade do conhecimento. E tem um subtítulo aqui que está meio apagadinho, que está a importância dos indicadores de qualidade. Eu queria começar... Eu começo aqui com uma brincadeira, mas eu acho que é uma brincadeira que simboliza alguma coisa que está acontecendo no mundo de hoje, né? Quer dizer, tem um negro que tem um sobrenome judeu e outro árabe e é presidente dos Estados Unidos. No Brasil tem um operário presidente, na Bolívia um índio, no Paraguai, perdão, eu errei ali, no Paraguai um padre, né? E o melhor jogador de futebol do mundo é uma jogadora. Quer dizer, dá quase para a gente começar a perguntar, será que os ratos não vão começar a comer os gatos, né? Porque são coisas que, para pessoas da minha geração, se tivessem dito para a gente há 20 anos atrás que os Estados Unidos ia ter um presidente negro, chamado Hussein, que é um nome árabe, e Barak, que é um nome judeu, eu ia achar que essa pessoa estava insana, estava doente, né? Então, acho que esse é um contexto, digamos assim, uma conotação mais do que um contexto do que eu queria falar para vocês hoje aqui. E como a gente vai falar de indicador, eu começo perguntando, o indicador indica o quê? Quer dizer, por que chama indicador? O que ele indica, né? E por que ele indica? E eu acho que a gente tem que levar em conta pelo menos 3 grandes características dos indicadores, porque senão ele começa a perder o sentido. O indicador serve para estabelecer um curso de ação, uma decisão e um curso de ação. Você vai ao médico, tira o seu sangue e vai ver e o cara diz assim, o teu colesterol está muito alto. Isso tem que resultar, nem sempre resulta, mas deveria, é um indicador, né? E é um indicador de alguma coisa. Você tem que desencadear, a partir disso, uma ação, uma decisão, né? Sei lá, você muda o seu carrinho de supermercado, você modifica suas horas de sono, trabalha menos para ter menos estresse, enfim, não é? Então, isso é o indicador. E ele indica alguma coisa que é valiosa, quer dizer, ele serve para, ele tem atrás dele um valor, não é? O valor é, por exemplo, a minha vida ou a minha qualidade de vida. E esse indicador é importante porque a minha vida é valiosa, não é? E ele, por causa disso, gera uma consequência. Se não for assim, não tem muito sentido a gente falar de indicador. Dá um trabalho do cão para calcular, não é? E depois a gente acaba não usando o potencial que ele tem, não é? Isso é um pouco para a gente começar estabelecendo alguns conceitos, né? Aí nós estamos falando de indicador de qualidade. Só que conceito de qualidade na educação é uma coisa muito histórica, não é? O que é qualidade da educação hoje não era qualidade da educação no passado. Eu peguei 3 momentos só para a gente exemplificar, não é? Na antiguidade, na Renascença, até o momento do enciclopedismo, no século XVIII, fim do século XVII, século XVIII, a qualidade da educação era a quantidade de conhecimento, porque naquela época tinha pouco. Quer dizer, as mentes ilustradas conseguiam abarcar uma parte bastante importante de todo o conhecimento existente. E a ideia de que a pessoa era educada significava devolver o conhecimento tal como ela tinha recebido da enciclopédia ou dos grandes textos, dos grandes autores, não é? E no modernismo científico, quer dizer, já depois da primeira e segunda revolução industrial, você já muda um pouco a ideia que você tem de qualidade da educação. A qualidade da educação não é apenas devolver o conhecimento tal como você recebeu, mas é demonstrar um domínio desse conhecimento por meio de comportamentos observáveis. E essa ideia de educação era baseada na ideia de que existem situações experimentais e que você pode controlar, não é? E aqui nós temos o positivismo, não é? E depois, no que a gente chama pós-modernismo, obviamente estou dando um salto do tamanho de um bonde, só estou fazendo isso para pontuar na história, né?
nem devolver os conhecimentos, nem demonstrar domínio de comportamentos observáveis serve. O que vai ser importante é a mobilização do conhecimento para ser usado em situações reais e complexas. Nós estamos aqui. É aqui que a gente está empacado com a ideia da competência, né? Os indicadores, portanto, do que era uma boa qualidade também são históricos. Devolver conhecimento das disciplinas é uma avaliação da memória, da abordagem de transmissão. Ela não acabou, e há momentos em que é importante. Quer dizer, mas ela marcou um momento e ela já foi superada por outras etapas. Depois, os comportamentos observáveis continuam também sendo importantes. Há alguns comportamentos, sobretudo aqueles que são mais mecânicos, que é importante você ter objetivos observáveis. Mas o que, na verdade, hoje, no momento de hoje, explica um pouco um indicador, digamos, que faça sentido da educação, é um indicador que permita avaliar como é que esse conhecimento é usado. A relação entre quantidade e qualidade na educação também é histórica, porque qualidade e quantidade são duas coisas que a gente não pode separar. Em alguns momentos elas são contraditórias, em outros momentos elas são complementares. Na antiguidade, no momento da retórica, da ilustração iluminista, inclusive, já no século XVII, XVIII, a qualidade da educação se restringia a um grupo muito pequeno. Além da quantidade de conhecimento ser pequena, a quantidade de pessoas que dominavam aquele conhecimento era pequena, não é? Por isso que era até possível você medir a qualidade através de uma simples devolução do conhecimento tal como você tinha recebido. Já no modernismo científico experimental, é o pensamento científico, a lógica do pensamento científico que indica a qualidade da educação. E ela é restrita, não tanto quanto ela era antes, mas ela é restrita a uma elite que, de certa maneira, acede a esse conhecimento em função da sua situação de origem social e cultural. Aqui era por direito de nascimento, não é? Praticamente só, desde a antiguidade, aqueles que tinham cidadania eram aqueles que eram educados, os outros não, não é? E nos pensamentos científicos você tem a quantidade da educação também é pequena porque ela é restrita a uma elite. O mundo muda, né? E hoje nós estamos diante de uma demanda de conhecimento, de competência para todo mundo. Eu acho que esse momento é um momento de mutação, é um mundo de mutação. Por isso que eu comecei lá dizendo que pode ser que os ratos comam os gatos. É um momento de uma era pós-industrial, da sociedade do conhecimento, de configurações diferentes de um mundo globalizado e de configurações diferentes da democracia. Então, é nesse mundo que nós vamos usar os indicadores de qualidade. Essa era pós-industrial se caracteriza pelo fato de que a pirâmide da mão de obra vai estreitando a base. Quer dizer, a base da pirâmide, onde ficavam grande quantidade de trabalhadores não qualificados, ela vai se estreitando porque ela é substituída pelos processos de automação. Não é? E o que estava na base, ou ele consegue se educar e assume tarefas de supervisão, de chefia, ou mesmo de concepção de projeto, ou ele se torna marginalizado, ele acaba ficando fora da força de trabalho, né? Ou então ele entra nessa coisa que ainda não é um mainstream, mas é uma tendência importante, que é o